Minha vizinha sempre pedia para eu cuidar do filho dela, até o dia em que eu resolvi dizer não. Ela morava no apartamento da frente. A gente se cumprimentava, conversava no elevador, nada estranho. Um dia ela pediu se eu podia ficar com o filho dela por meia hora. Eu aceitei, mas depois virou 1 hora, 2 horas, 3 horas, quase toda noite. Ela sempre tinha uma desculpa. Trabalho, cansaço, emergência. E o menino era quieto demais. Mas tinha uma coisa estranha. Ela nunca dizia onde ia. E nunca atendia o telefone enquanto estava fora. Teve um dia que ela demorou quase 4 horas para voltar, eu já estava irritada e preocupada. O menino perguntou se eu ia avisar o homem do carro que a mãe tinha se atrasado. Aí eu perguntei: "Que homem?" Ele não explicou nada, só disse: "O que espera?" No dia seguinte, quando ela pediu de novo, eu disse que não dava mais. Ela sorriu e foi embora sem o filho. O menino ficou comigo até tarde. Muito tarde. Quando a polícia chegou, eles perguntaram se eu tinha aceitado cuidar dele voluntariamente. Eu disse que no começo sim, mas que depois virou uma obrigação. Descobri ali que ela usava vizinhos como álibi, enquanto deixava o filho em casas diferentes. Ela participava de golpes com um grupo que sequestrava pessoas por horas, só para limpar dinheiro. Ela não era uma mãe irresponsável. Ela treinava o próprio filho para não levantar suspeita. Então ela foi presa e eu nunca mais aceitei só cuidar um pouquinho do filho de ninguém. Minha melhor amiga pediu para dormir com o meu namorado e eu deixei. Eu sei como isso soa, mas deixa eu explicar. Ela tinha acabado de perder o apartamento, estava sem dinheiro, sem família na cidade. Então meu namorado sugeriu: "Ela dorme aqui alguns dias." No começo era no sofá, até que uma noite faltou energia e estava muito quente. Ela entrou no quarto rindo, dizendo que não aguentava dormir na sala. Ela falou olhando para mim: "Posso deitar aqui no cantinho?" Eu hesitei, mas confiei. Na primeira noite, dormi mal. Na segunda, pior. Na terceira, acordei e percebi algo estranho. Ela estava no meio, meu namorado e minha amiga virados um para o outro, muito próximos. Mas o que me incomodou não foi isso. Foi o silêncio. Eles agiam como se aquilo fosse normal. Nos dias seguintes, ela começou a mandar, escolhia o que assistir, decidia o jantar, dizia quando era hora de dormir. E o pior, meu namorado obedecia. Até que um dia cheguei mais cedo do trabalho e ouvi risadas no quarto. Quando abri a porta, os dois estavam sentados na cama, vestidos, distantes. Mas havia algo em cima da cama. Um caderno. Curiosa, peguei e vi páginas e páginas escritas por ela. Títulos como Rotina Ideal do Casal. Comportamentos que ela precisa mudar. Como evitar conflitos desnecessários. Era um manual sobre mim, meu namorado, sem reação, disse: "Ela só tá tentando ajudar." Foi aí que ela falou, olhando direto pra mim: "Se você não sabe manter um homem, alguém precisa ensinar." Naquela noite, expulsei os dois de casa. Dias depois, descobri o mais absurdo. Ela fazia isso como trabalho. Se aproximava de casais, se colocava dentro da relação e tentava corrigir a mulher. Já tinha feito isso 3 vezes antes. 2 terminaram em separação, uma em até internação psiquiátrica. Hoje, quando alguém invade demais a minha vida dizendo que é pro meu bem. Eu lembro que nem toda traição é sexual. Algumas são mentais. O maior perrengue da minha vida. Era um domingo de manhã e eu estava na casa do meu pai sem fazer nada. Até que eu recebo do nada uma ligação da minha mãe pedindo para eu e meu irmão se arrumar, pois iríamos sair com ela e minha avó. Eu e ele, sem entender nada, somente obedecemos. Logo depois, ela chegou para nos buscar e nos levou até um fondue. E depois ela perguntou se queríamos ir na praia. A gente nem morava na praia. E fica umas 2 horas da onde estávamos, mas aceitamos. Ela disse que a gente iria encontrar uns amigos dela lá. No meio do caminho, ela começou a falar do Dia das Mães. E eu entendi tudo o que estava acontecendo. Ela confundiu esse domingo com o domingo dos Dias das Mães, que era só domingo que vem. Falei isso pra ela, e ela começou a rir e disse que agora ela tinha entendido porque a gente não tinha desejado nenhum feliz Dia das Mães pra ela. Como já estávamos no meio do caminho, continuamos igual. Quando finalmente chegamos na cidade, estacionamos no carro perto da praia para minha mãe pegar o celular e perguntar onde os amigos dela estavam. Mas bem quando ela foi perguntar, a bateria do celular acabou. Ela perguntou para minha avó se tinha o dela, e ela falou que tinha deixado em casa carregando. Elas perguntaram do meu celular.
E eu até tinha levado, mas não tinha internet. Nisso a gente saiu do carro e foi por todas as barraquinhas de comida que tinham ali perto perguntar se tinha carregador ou internet. Ficamos um tempão ali rodando até que finalmente conseguimos encontrar uma barraca com carregador e internet. Nisso minha mãe mandou mensagem para os amigos dela e descobriu que eles nem estavam no mesmo lugar que nós. Estavam num parque aquático a 1 hora da onde a gente estava. Então tivemos que esperar mais 1 hora até eles chegarem. Quando chegaram já era praticamente noite. Não tinha como aproveitar muito, então fomos num restaurante que tinha ali perto, nos sentamos e fizemos o nosso pedido. Mas pelo visto iria demorar para ficar pronto. Então, como o restaurante era na frente da praia, fomos na praia somente para ver o mar. Quando eu cheguei perto, simplesmente me deparei com a minha avó, do mesmo jeito que a avó da Moana ficava no desenho falando: "Viu como eu sou do signo de Câncer mesmo? A água vem até mim." A água estava indo e voltando como todos os dias de uma praia normal. Dei um leve sorriso e fui um pouco mais para trás, onde tinha um poste mais ou menos do meu tamanho, e em cima dele tinha uma coruja de verdade. Fui correndo pegar meu celular e chamar minha mãe para tirar foto. Tirei algumas e gravei um vídeo. Mas aí vi que minha mãe estava se aproximando muito para tirar foto da coruja. Então eu fiquei dizendo para ela se afastar várias e várias vezes, mas parece que ela não me escutava. Nisso a coruja se irritou e acabou indo em direção a gente. A minha mãe desviou do caminho e a coruja começou a me perseguir e eu só sabia correr, até que eu tropecei em alguma coisa na areia e caí com tudo no chão. Passei o maior vexame, comecei a rir, mas ri de vergonha. Levantei rápido e fui direto pro restaurante acreditando que ninguém tinha visto. Mas aí quando eu cheguei lá, os amigos da minha mãe me avisaram que todos os garçons viram. Riram e falaram que eu caí que nem um saco de batata. Na hora não sabia o que fazer, fiquei vermelha e só queria comer rápido para ir logo para... Um homem quase morreu tentando descobrir quem deixava bilhetes na casa dele. Em 2015, um rapaz fez um post no Reddit pedindo ajuda. Ele contou que acordou um dia e encontrou um post-it colado na sala, com uma letra que ele não reconhecia, dando conselhos sobre a vida. No começo, ele não ligou, achou que pudesse ser um caso de sonambulismo, que ele mesmo tinha escrito aquilo e não lembrava. Só que aí apareceu outro post-it. Assustado, ele decidiu instalar uma câmera de segurança no apartamento. Ele coloca ela em cima da estante e cria uma pasta para armazenar o que a câmera capturava e baixa um app. Então apareceu um terceiro post-it. Esse certo post-it dizia: "O proprietário desse apartamento não me deixa falar com você, mas é importante que a gente converse." Lendo isso, o medo se transformou em pânico. Ele foi checar as gravações da câmera e não tinha nada. A pasta estava vazia e a lixeira também. Alguém havia deletado tudo, mas só ele tinha a senha. Foi então que um membro do Reddit fez uma pergunta estranha: "Você tem dores de cabeça frequentes?" E ele respondeu que sim. O usuário pediu para ele comprar um medidor de monóxido de carbono. O limite máximo desse medidor é 9 ppm e o medidor do apartamento dele marcava 100. Então o caso é solucionado. O homem estava sendo envenenado aos poucos. O gás causava confusão mental, lapsos de memória e perda total da noção do perigo. Depois de se limpar inteiro do envenenamento, ele descobriu que ele mesmo estava escrevendo os post-its. Ele não conseguia lembrar disso e nunca teve gravação nenhuma. Ele só colocou uma câmera na estante, acreditando que estava gravando tudo da forma correta, mas nem os arquivos ele tinha criado. Ele tinha até baixado um app, mas não tinha nada a ver com isso. No fim, ele foi salvo pelo membro do Reddit, pois ele tinha grande chance de morrer por conta desse envenenamento. Eu estava dividindo a minha casa com um estranho sem saber. Isso aconteceu no ano passado, mas eu só fui entender tudo muito tempo depois. Na época, eu morava sozinha e trabalhava o dia inteiro fora. Minha rotina era sempre a mesma. Saía cedo de casa, voltava somente à noite, nada fora do normal. Até que comecei a notar pequenas coisas estranhas. A porta às vezes parecia destrancada, os objetos mudavam de lugar, mas nada sumia. Só não estava onde eu lembrava. Achei que fosse cansaço, até que um dia encontrei um bilhete no balcão da cozinha. Ele dizia apenas: "Volto mais tarde." Pensei que fosse da minha irmã, que tinha a chave do meu apartamento. Então mandei mensagem e ela disse que não tinha ido lá. Com o tempo, os bilhetes continuaram. Sempre com frases curtas, sempre vagos, nunca assinados. Comecei a achar que estava esquecendo coisas. Então, parei de dar importância.
Até o dia em que cheguei mais cedo do trabalho, assim que entrei em casa, ouvi o barulho do chuveiro ligado. Meu coração gelou. Peguei o celular, liguei para a polícia, mas desliguei antes de completar a chamada. Pensei que poderia ser alguém da família quando o banheiro abriu. Não era ninguém que eu conhecia. Era um homem, assustado, com uma toalha no corpo. Ele disse: "Calma, eu moro aqui." Eu comecei a gritar. Os vizinhos acabaram ouvindo e chamaram a polícia. Quando chegamos na delegacia, ele contou que alugava aquele apartamento há meses. Mostrou conversas, comprovantes, fotos. Tudo parecia legítimo. Eu achei que fosse golpe. Até que o síndico foi chamado e confirmou. Enquanto eu trabalhava fora, o dono do apartamento tinha alugado o mesmo imóvel para nós dois, em horários diferentes. Ele dormia de dia. Eu dormia à noite. Os bilhetes eram dele e os objetos fora do lugar também. Por meses, nós dois achamos que o outro era só alguém da casa. O dono do apartamento sumiu. E até hoje, sempre que lembro disso, me dá um arrepio pensar que eu não estava ficando louca. Eu só estava dividindo minha vida com um estranho sem saber. O dia que eu descobri que o meu pai não era o meu pai de verdade. Eu estava em casa naquele dia e minha irmã mais velha apareceu do nada pedindo ajuda para arrumar o quarto da minha mãe. Eu tinha acabado de deitar na cama, mas tive que levantar na hora antes que ela começasse a surtar. Eu não estava entendendo nada, mas quando cheguei no quarto estava um caos. Perguntei se tinha passado um furacão ali e ela disse que minha prima, que nunca obedecia, foi brincar no quarto da nossa mãe. E quando ela percebeu já era tarde, ela tinha revirado tudo. Nossa mãe iria chegar daqui 1 hora em casa e não podia nem sonhar que o quarto dela estava daquele jeito. Então começamos a limpar, e quanto mais a gente limpava, mais coisas a gente achava embaixo dos móveis. Até que eu fui arrumar as gavetas e achei um livro velho. Perguntei para ela o que era, e ela disse que era um álbum de fotos antigo da família. Parei um pouco e sentei na cama para olhar as fotos, até que vi uma foto em que tinha minha mãe, um homem estranho abraçado nela, minha irmã do lado e eu no colo daquele homem. Perguntei quem era aquele cara, e ela simplesmente me solta: "Ah, esse é seu pai biológico." Como assim ela falou isso tão naturalmente? Como assim meu pai não é meu pai biológico? Ela olhou para mim e perguntou: "Ué, você nunca se perguntou por que seu pai não é nada parecido com você?" Eu disse que não, porque eu iria duvidar do meu próprio pai? Então perguntei quem era meu pai. E por que não era o mesmo cara da foto? Minha irmã simplesmente olhou para mim como se fosse a coisa mais normal do mundo e disse que meu pai biológico tinha me abandonado junto com a nossa mãe quando eu era bebê. E ela ficou sozinha cuidando de mim por um tempo até encontrar o Steve, nosso pai atualmente. Eu fiquei chocada. Mas tivemos que continuar arrumando o quarto, pois minha mãe já iria chegar. E eu passei o resto do tempo calada tentando processar a situação. Quando minha mãe chegou, eu fui correndo perguntar para ela, só para ter certeza se minha irmã não estava fazendo mais uma de suas brincadeiras sem graça. Mas ela confirmou que era verdade e que nunca me contou porque era um assunto muito delicado para falar para alguém da minha idade. Depois disso, foi estranho ver meu pai sabendo que não era meu pai biológico e sim meu padrasto. Mas continuei chamando ele de pai. Ele que me criou, então continuaria sendo igual para mim.